Olá, turma, tudo bom? Professor João Paulo aqui. Vamos dar início à correção do nosso exercício. Vamos falar sobre os materiais, suas propriedades e uso, estados físicos da matéria e mudanças de estado. Então, vamos lá começar com a questão 1. Essa questão ela fala o seguinte: massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de... Aí ele coloca aqui as propriedades da matéria, né? A gente sabe que as propriedades da matéria são divididas em dois grandes grupos. A gente vai ter aquelas propriedades gerais, que são aquelas propriedades que são comuns a todas as matérias. E vamos ter as propriedades específicas, que ela já vai ser, digamos assim, mais que delimitada, vai ser específica realmente de cada tipo de matéria. E esse tipo de propriedade específica, ela identifica, a gente pode identificar uma matéria, tipo aqui, o ponto de ebulição. A gente vai poder identificar uma substância pelo ponto de ebulição, porque aquele ponto de ebulição vai ser exclusivo, vai ser específico daquela substância. Então, a gente vai ver aqui, massa, extensão e penetrabilidade, eles são exemplo de quê? De propriedade geral ou específica. E ainda assim, está dentro das específicas, qual categoria? Químico-física, e assim consequentemente, tá bom? Massa, a gente sabe que a massa, toda matéria possui massa, logo se toda matéria possui, ela já é geral. Então a gente já começa a pensar, bom, se massa é a primeira que está aqui na questão e ela é geral, teoricamente, né, por questão de lógica, as outras seriam propriedades gerais. Mas vamos ver, extensão, o que vem ser extensão? Extensão é a capacidade de um corpo que ele vai ter de ocupar um lugar no espaço. Então toda a matéria ocupa um lugar no espaço. Então extensão é uma propriedade geral. E impenetrabilidade, penetrabilidade ela fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Sim, acontece isso com todas as matérias, não vão conseguir ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Logo, a gente observa que a letra E, aqui não está marcado, mas é a letra E, tá bom? É a questão correta para... Quanto à questão 2, fala o seguinte: a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado sólido para o líquido. Assinale a alternativa que representa o nome correto dessa transformação. Então a gente viu que a água, a gente sabe que é uma das substâncias que ela é encontrada nos três estados físicos da matéria. Então ele quer saber quando eu vou sair do estado... a água vai sair do estado sólido para o líquido. A gente tem água, digamos, em forma de gelo, e essa água derreteu, saiu de sólido para líquido. O que acontece? Isso aqui a maioria já sabe, a gente já estudou, vocês já tiveram aula já sobre esse assunto, né? Uma introdução, então vocês sabem que quando a gente tem água no estado sólido e ela vai passar para o estado líquido, acontece um aumento da temperatura e o nome dessa transformação é fusão, tá bom? E assim vocês podem ver o que acontece, qual é o nome para as outras transformações. Porém, bora parar por aqui nessa questão, né? Porque é o que ela pede, é somente a transformação, né? O nome do que acontece com a água quando ela passa do sólido para líquido, a fusão. Então a gente vai ver que a resposta correta nessa questão é a letra A, tá bom? Vamos lá para a questão 3. A água é uma substância pura que apresenta ponto de ebulição em 100 graus Celsius, ao nível do mar. Deste modo, a sua temperatura não irá ultrapassar os 100 graus na forma líquida e permanecerá constante até ser transformada em vapor. Podemos afirmar que esta é uma propriedade. Letra A, específica, genérica, funcional, geral ou organoléptica. Então, gente, ele quer saber onde se enquadra a propriedade ponto de ebulição. Eu falei para vocês lá no início e mostrei, né, quais são as gerais e específicas, e falei que ponto de ebulição ele é uma propriedade específica, porque ele vai determinar o ponto que uma determinada substância ela vai sair do estado líquido e passar para o gasoso. Ou seja, cada substância vai ter seu próprio ponto de ebulição. E para comprovar, eu trouxe uma tabela aqui para vocês. Várias substâncias e essas substâncias, cada uma tem seu próprio ponto de ebulição. Se a gente pegar aqui a água, a gente vai ver que é 100 graus Celsius. Porém, se a gente pegar o ferro, a gente vai ver que é 2.800 graus Celsius. Então, cada substância tem seu ponto de ebulição
Logo, o ponto de ebulição é uma propriedade específica. Questão correta, letra A. Então, vamos lá para a última questão. Observe, aqui a gente tem vários tópicos, né? Para vocês observarem o que acontece em cada um. Primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. A água líquida colocada no congelador para formar gelo. 3. Água fervendo e se transformando em vapor de água. E 4. Secagem de roupa em um varal. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, a gente quer saber o que acontece, né, com a transformação de estados físicos da matéria. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro nessa figura do meio, para vocês terem uma noção de como é que uma substância passa de um estado para o outro. A gente vai ter ela no estado sólido, no estado líquido e gasoso. E de sólido para líquido, a gente já viu que acontece a fusão. Quando ela vai sair do líquido para o gasoso, eu quero chamar a atenção que vai acontecer a vaporização. Porém, aqui na vaporização, ela pode ser de 3 tipos. A ebulição, que vai ser a mudança de estado líquido, né, para o gasoso. Porém, ela acontece quando uma porção de líquido submetida a uma pressão recebe calor e atinge uma determinada temperatura. Vai acontecer a ebulição. O exemplo, né, é a água fervendo. E a evaporação, ela é a passagem também do estado líquido para o estado gasoso, porém ela ocorre numa superfície de forma mais lenta e gradual e em qualquer temperatura. Exemplo que a gente tem aqui, de evaporação é a roupa secando no varal. Ela vai ser transformada em vapor, aquele líquido que está na roupa, porém de uma forma mais lenta. E calefação, ela é uma vaporização também, só que muito mais rápida que as duas anteriores. O que vai acontecer? Quando o líquido ele vai entrar em contato com uma superfície que está mais quente, vai acontecer uma evaporação muito rápida. Um exemplo é o ferro de passar. A gente tem um ferro de passar. Quando a gente vai passar uma roupa que ela está meio úmida, vai fazer aquele barulho. Tss. Então, houve uma vaporização, né? Aconteceu lá uma mudança de líquido para gasoso de forma muito rápida. E se a gente for analisar aqui as opções, uma pedra de naftalina também é interessante porque a gente tem a naftalina ali na gaveta e ela vai sumindo. Ela não forma água, não forma líquido, ela simplesmente evapora. Então, o que acontece? Acontece uma passagem diretamente do sólido para o gasoso. E quando isso acontece, a gente chama de sublimação, tá bom? Quando uma substância sai do sólido diretamente para o gasoso sem ser transformada em líquido, é a sublimação. Logo, a gente já cancela a letra C, que não fala sobre sublimação, a letra D também e a letra E. A outra opção, a água líquida colocada no congelador para formar gelo. Se a gente for olhar aqui, a água líquida foi colocada no congelador para formar gelo. O que vai acontecer? Vai ser o inverso, saiu de líquido para sólido. Então, foi a solidificação. Vamos analisar as questões aqui. Solidificação. A letra B também cancela porque ela está falando de sublimação. Aqui poderia confundir, mas como a gente já cancelou ela pela primeira opção, a gente fica somente com a letra A. Vamos ver se a letra A está correta. Vamos analisar o tópico 3. A água fervendo e se transformando em vapor de água. A gente vai ter a água fervendo no estado líquido e se transformando em vapor. O que acontece? É a vaporização, né? Ou ebulição nesse caso. Como não tem ebulição, a gente aceita vaporização, tá bom? E a quarta opção, secagem da roupa em um varal. A roupa está secando, está acontecendo a vaporização, porém é de forma de evaporação. É uma secagem, uma passagem do estado gasoso de forma mais lenta. Então, evaporação. A opção correta nesse caso é a letra A.